Boa tarde, o meu nome é Rui Castro Lobo e sou um dos autores do projeto Ateliê. Muito boa tarde também, sou Isabel Sousa, coautora também do projeto Ateliê, e vamos apresentar-vos o nosso projeto, o nosso manual. O nosso manual é composto por 3 livros: o Manual do Aluno, o Manual do Professor e o Caderno de Apoio ao Professor. Todos estes manuais têm, obviamente, o apoio em aula digital, online, offline, ou possível de fazer o download. E ainda no site www.atelier.te.pt. Ora bem, o nosso projeto foi desenvolvido com base em 3 pilares, digamos, conceptuais que nós queríamos muito ter em conta. A facilitação da aprendizagem do aluno e a promoção da autonomia, que é para nós muito importante. A apresentação também de uma quantidade e variedade de exercícios, atividades e projetos ao serviço dos alunos e para os professores também apoiar o seu ensino e aprendizagem, e o apoio do trabalho do professor. Vamos então explicar um bocadinho a primeira parte, que é a facilitação da aprendizagem do aluno e da promoção da sua autonomia. Portanto, o nosso manual, mais uma vez, está estruturado por um conjunto de conteúdos, de itens, portanto, que são os grandes capítulos que fazem parte, enfim, dos conhecimentos da disciplina de educação visual. Temos o alfabeto visual, digamos, as letras básicas a partir das quais se constroem as imagens. Depois, um capítulo dedicado aos materiais e às técnicas, outro capítulo dedicado à comunicação visual, portanto, quando já se começa a construir imagem com significado, e depois, naturalmente, tínhamos que ter os sistemas de representação, com toda a parte da geometria, etc. E depois, uma parte, o capítulo dedicado à criação artística e o outro capítulo dedicado ao design. Mas não ficava completo se não introduzíssemos um novo capítulo muito importante que designámos por Oficina de Artes e que contém propostas de atividades, exercícios e projetos para os 7º, 8º e 9º anos, tendo em conta, claro, as aprendizagens essenciais. Portanto, o texto didático tentámos que fosse o mais sucinto possível, valorizando a imagem. Continuámos a realizar um manual baseado no conceito de enciclopédia visual, em que uma grande imagem chama a atenção para um conteúdo, em vez de ser o contrário. Portanto, desta forma, tornando todo o manual mais apelativo. Portanto, tivemos cuidado, mais uma vez, como sempre, em selecionar cuidadosamente as imagens, de modo, precisamente, a que os conteúdos fossem transmitidos de forma eficaz e rápida e apelativa. Achámos que iríamos introduzir um novo elemento, que é, junto a cada uma das obras apresentadas no manual, sempre que possível, colocamos também a face do autor, porque achamos que um autor não deve ser apenas um nome. Nas diversas imagens representativas do conteúdo, temos, por exemplo, no caso da cor, uma página ligeiramente diferente, toda ela em preto, para fazer sobressair a parte da luz do círculo cromático obtida através do prisma. Portanto, as páginas relativas ao capítulo A Cor-de-Luz e à síntese aditiva estão colocadas a preto para destacar mais os elementos que a compõem. Já me estava a esquecer de um elemento surpresa que colocámos também no manual. Colocámos 2 pequenos flipbooks que permitem ao aluno ter a noção da imagem parada em movimento. Portanto, como já tínhamos dito,
temos então, procuramos imagens com grande impacto visual que funcionassem, claro que no ecrã tem um impacto muito grande da ilusão de óptica, mas também na imagem impressa isso acontece. Portanto, de novo, de realçar o nosso princípio de enciclopédia visual, em que de facto as imagens grandes chamam a atenção do aluno para o tema que está a ser tratado. Portanto, queremos que criamos um manual, graficamente apelativo. E, por exemplo, ao nível da história da arte, colocámos imagens significativas enfim, cronologicamente, que têm um significado cronológico, portanto, ao nível da história da arte, para lhes dar a ideia da evolução da arte da humanidade através dos tempos. Temos aqui agora o segundo capítulo dos materiais e técnicas que o Rui vai falar. Ora bem, no segundo capítulo temos a apresentação do material à esquerda, mas à direita temos uma novidade, que é as técnicas base. E as técnicas base foram criadas por quê? Fartos de ver os nossos alunos acabarem por destruir um trabalho, por fazer uma má aplicação de uma técnica, resolvemos criar fichas que se realizam para os alunos realizarem a aprendizagem da aplicação de uma técnica. Estas fichas permitem que os erros aconteçam nessa ficha, que o professor vai acompanhando, ou o aluno pode, inclusive, desenvolver de forma autónoma, até ele conseguir ter mestria na técnica e depois a poder aplicar no seu trabalho. Desta forma, acaba por não danificar o trabalho que lhe deu tanto trabalho a fazer. Além do mais, estas fichas de técnicas base têm um QR Code que leva para um vídeo que demonstra o modo correto de aprendizagem dessa técnica. E já agora, Rui, esta é uma das grandes novidades que o nosso projeto tem, porque de facto não existe em lado nenhum, nós temos muita dificuldade, mesmo quando vamos pesquisar na internet, no YouTube, temos dificuldade em ver vídeos sobre técnicas específicas e pequenas, em momentos muito pequenos, e tu de facto desenvolveste aqui pequenos vídeos que são muito úteis, mesmo porque é para cada material. Temos para os lápis de cor, temos para as canetas de feltro, etc. Temos para todos os materiais. Vamos então ver um exemplo do lápis de cera. Cá está um exemplo de uma das fichas de técnicas base, neste caso o lápis de cera. Portanto, é algo que o professor pode imprimir na escola ou o próprio aluno, se tiver uma impressora, pode utilizar em casa e pode, através desta aplicação da técnica base, melhorar a sua mestria nessa técnica. E, obviamente, é algo que, através dessa utilização, promove a autonomia do aluno. Portanto, ao longo das páginas do manual, aparecem remissões para propostas de exercícios práticos. Estas remissões têm indicação para o tipo de exercício e para os diversos anos.
Portanto, isto permite uma organização de atividades por ano letivo facilitada na implementação das aprendizagens essenciais. Vamos então ver, por exemplo, um exercício de 7º ano. É 7.2, é o segundo exercício do 7º ano. E quer dizer exercício. Ora, neste caso, o que é que... Isto é um exemplo, não vamos demorar muito, mas só para explicar que temos a síntese, a sinopse do exercício, os materiais e os recursos que nós precisamos de ter para desenvolver o exercício e a duração. E também uma coisa importante que é as páginas que o aluno pode consultar para, enfim, se necessitar, não é? Pode consultar para dar apoio à realização do exercício. Vamos ver o exercício no 9º ano. Neste caso, o exercício é um pouco mais complicado de se fazer e, portanto, reparem que a duração é um bocadinho maior. Isto são só sugestões, naturalmente, porque, enfim, depois cada aluno, cada turma tem o seu ritmo próprio e, portanto, isto são sugestões. Mas, de qualquer maneira, dão uma indicação do tipo, da complexidade do exercício. E entramos no capítulo dos sistemas de representação. Aqui tivemos o cuidado de voltar a elaborar as construções passo a passo. Para isso, e para não criarem quantidades infinitas de páginas, utilizamos 2 cores para colocar numa etapa os 2 passos que a constituem. Sempre que possível, claro. Por exemplo, neste caso, as construções são tão complexas que tivemos que deixar tudo numa só cor. No entanto, realçamos sempre a azul o resultado final. E neste caso, nós temos em baixo na página, como veem, o recurso animação, que é um recurso muito útil para ensinar o aluno passo a passo através de uma animação que pode ser parada ou que pode ser mostrada de uma só vez, como podemos ver agora. Temos aqui outro exemplo dentro dos sistemas de representação, o ensino passo a passo de uma determinada construção. É o caso da perspectiva cónica com um ponto de fuga, tendo do lado esquerdo a explicação dos diversos elementos que compõem essa mesma perspectiva e do lado direito uma aplicação prática passo a passo, uma vez mais a 2 cores para permitir a existência de 2 passos em cada uma das etapas. Ora bem, vamos agora então abordar a questão da apresentação de uma quantidade grande e de uma variedade de exercícios, atividades e projetos. Em que é que nós
procuramos aplicar esses exercícios, atividades e projetos? No capítulo Oficina de Artes. Portanto, dedicámos um capítulo inteiro num conjunto de exercícios práticos para a aplicação dos conteúdos e desenvolvimento das competências que estão consignadas também nas aprendizagens essenciais. Ora, o que consideramos então exercícios? Fizemos uma distinção entre exercícios, atividades e projetos. Exercícios consideramos são propostas curtas de aprendizagem muito técnica, em que os alunos vão, no fundo, desenvolver a mestria técnica e o domínio dos materiais. As atividades, podes. Permitem uma aplicação de um determinado conteúdo, mas de alguma forma desenvolver mais o espírito criativo, a sensibilidade estética e a própria grau de competência, portanto, um grau superior de competência, mostrando, neste caso, inclusive, algumas etapas do seu desenvolvimento. E, portanto, as atividades duram mais tempo. E, finalmente, os projetos que são aprendizagens muito mais complexas e que, neste caso, envolvem a articulação de saberes interdisciplinares e transdisciplinares e que promovem o trabalho colaborativo, que é muito importante. Ora, estes projetos são, no fundo, bons exemplos de como trabalhar os DAC, que são os domínios da autonomia curricular, que o nosso currículo aponta e que às vezes não sabemos bem como é que podemos desenvolver esse DAC e temos então aqui alguns exemplos no manual de desenvolvimento de projetos que não são mais também do que domínios da autonomia curricular. E já agora... Portanto, e pomos como nosso compromisso o envio de novas propostas de projetos para os professores que trabalhem com o nosso manual. Exatamente, para ir alimentando ao longo do tempo mais exercícios com projetos novos. Vamos então explorar aqui alguns exemplos para aguçar o apetite. Relativamente aos exercícios, vamos dar aqui o exemplo de exercícios de aplicação, neste caso, dos conhecimentos de geometria plana. Eles têm que, enfim, recortar, construir triângulos em cartolina, recortam os triângulos em cartolina e constroem uma pequena composição. Portanto, já sabemos que o exercício é uma atividade, uma aprendizagem muito curta. Depois, noutro caso, também o exercício para o 8º ano, em que eles vão aplicar novamente os conhecimentos da geometria plana, é sempre uma aplicação de um conhecimento ou de uma técnica, de um conteúdo ou de uma técnica, e neste caso é um pouco mais, enfim, mais complexa, mas não tanto quanto isso, porque estamos a tratar de exercícios. Neste caso, mais um exercício de aplicação da construção de espirais. Temos aqui um outro exercício, também de utilização geométrica, neste caso já para o 8º ano, mas com um aspecto lúdico. De alguma maneira, uma construção de um barco utilizando 2 tipos de arcos. Neste caso, vamos para um exercício do 8º ano, um pouquinho diferente. Portanto, os exercícios procuram explorar materiais diferentes, abordagens das aprendizagens diferentes, técnicas diferentes, e neste caso é a captação de imagem fotográfica. Portanto, eles têm um telemóvel à mão, é muito simples e não é difícil sair da sala de aula, ir para lá para fora e captar imagens da natureza, imagens dos edifícios, portanto, enfim, se eles viverem no campo ou se viverem na cidade, podem perfeitamente captar imagens e depois fazer, enfim, uma mostra em contexto de sala de aula ou mesmo na escola. E neste caso estamos a trabalhar também com recursos das tecnologias. Outro exercício ainda
com outra vertente de aprendizagem mais expressiva, mais espontânea, que é uma atividade que eles gostam muito de fazer, com as pingas da tinta da China na folha, e depois com uma palhinha sopra-se e de repente começam a surgir as linhas de forma aleatória e depois eles têm que procurar perceber que imagem é que sugerem aquelas linhas e, então, aplicando outra técnica, este é um exercício um pouco mais complexo, porque tem, neste caso, duas técnicas diferentes, portanto, a tinta da China e depois a seguir o lápis de cor, procurando de forma muito expressiva, muito espontânea, muito criativa e muito lúdica também explorar a imagem. E, finalmente, aqui ao nível dos exercícios, temos este exercício que já para nono ano, bastante mais complexo, porque é a concepção, desenvolvimento de um logótipo. E, portanto, eles têm que ter as noções do design, o que é o logótipo, a capacidade de construção da síntese da imagem, uma imagem que seja imediatamente lida. Neste caso, com o nome de Isabel Susana Sousa, construímos um logótipo do nome. E, portanto, são exercícios mais complexos do nono ano, mas não deixam de ser relativamente simples. Depois temos as atividades, não é? As atividades já são mais complexas ainda porque contemplam mais conteúdos. Portanto, o enunciado das atividades procurou orientar bastante o aluno. Reparem que a autonomia, o trabalho da autonomia do aluno está sempre presente no nosso manual e, portanto, o enunciado contém uma primeira parte, que é a síntese do exercício, o que é que se pretende com o exercício, depois os materiais e recursos que são necessários e a duração. Claro, reparem que a duração destes exercícios já é muito mais longa. Claro que, mais uma vez, cada turma tem o seu ritmo, cada aluno também tem o seu ritmo e, portanto, isto é ajustável. E depois o desenvolvimento com alguns passos fundamentais para orientar o aluno, portanto, deixando-o bastante autónomo. E, mais uma vez, a observação das páginas que o aluno pode consultar para enriquecer o conhecimento para a realização do exercício. Neste caso, que exercício é que nós propomos? Um exercício que eu costumo desenvolver muito com os meus alunos e que eles gostam e têm resultados muitíssimo interessantes, como depois vocês podem ver no próprio manual, o que é, eles escolhem uma obra de arte e isto é muito interessante porque eles ficam a conhecer um artista e não só uma obra, mas eu costumo levar-lhes livros de artistas, cada livro com o seu artista, e eles escolhem o que mais gostarem. A seguir, constroem uma moldura em cartolina e reenquadram, portanto, aprendem também a composição, enfim, recursos básicos de composição, eles reenquadram a imagem e depois, na terceira imagem, é explicar-lhes que eles fazem com a técnica da quadrícula, eles vão reproduzir a imagem para depois pintarem com os lápis de cor e normalmente resulta muito bem. Finalmente, um elemento importantíssimo para o apoio do professor, que é, que está exclusivamente no manual do professor, porque isto não interessa propriamente aos alunos, é a indicação de quais são as aprendizagens essenciais que estão aqui em causa e também quais são as áreas de competência dos alunos que estão também a ser mobilizadas quando os alunos desenvolvem esta atividade. E estas aprendizagens essenciais, bem como as diversas áreas do perfil dos alunos, existem num desdobrável no manual do professor para que facilite a leitura daqueles códigos transportes para aquelas normas existentes. Pois é, portanto, o manual do professor, este desdobrável só aparece no manual do professor, como é lógico. Aqui damos um exemplo de uma outra atividade, esta baseada na Organização das Nações Unidas, e uma vez mais o mesmo princípio, uma pequena síntese, os materiais necessários, a nossa
sensibilidade de duração e depois o desenvolvimento. De novo, aqui assim, permite a autonomia do aluno no desenvolvimento deste trabalho de forma autónoma. Uma vez mais também aparecem as várias etapas do exercício para que o aluno sinta alguma orientação do que se espera do trabalho dele. Outro exemplo de atividade, esta um pouco mais tridimensional, na medida... vou começar por dizer a estrutura que volta a ser a mesma, a síntese, os materiais, a duração e depois o desenvolvimento. Dizia que este exemplo é um exemplo mais tridimensional, uma vez que utiliza a plasticina como elemento construtivo. Neste caso, de um castro ou de um aqueduto romano. Por fim, este exemplo acaba por ser integrado num diorama. E pronto, vamos chegar agora ao terceiro ponto que esteve na base do desenvolvimento do nosso trabalho e que é o apoio do trabalho do professor. Portanto, nas páginas, vocês vão ver no manual do professor que contém, em determinadas páginas, contém um recurso educativo que está disponível para se ver. Seja um PowerPoint, seja uma animação, seja um vídeo. Nós temos uma série de recursos muito úteis que vão aparecendo ao longo do manual. Então, vamos convidar-vos a ver este recurso que temos aqui para vocês verem já. Ainda no âmbito do apoio do trabalho do professor, temos um caderno de apoio ao professor muito rico em materiais, como já vamos poder explicar. Temos planificações, materiais de apoio à avaliação, fichas de trabalho e propostas extra de atividades para o trabalho autónomo do aluno, que surgiram inclusivamente na sequência do ensino à distância. Portanto, há um conjunto muito, muito diversificado de material para trabalho de bastidores do professor. Ora, por exemplo, ao nível das planificações, temos planificação anual, por ano de escolaridade, temos a planificação de exercícios, que no fundo são planificações de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, se considerarmos o exercício, a atividade e o projeto. E temos ainda a ilustrar, isto é um bombom, um extra que nós damos, porque acho que é muito útil nós partilharmos com os colegas trabalhos realizados por alunos. Temos os próprios exemplos dos trabalhos de alunos, dos nossos alunos, que realizaram já essas atividades que mostramos e que planificamos. Portanto, são atividades, projetos e exercícios que já foram testados por nós. E depois temos materiais de apoio à avaliação, como, enfim, exercícios de avaliação diagnóstica, exercícios de avaliação formativa, sumativa, e temos ainda também, pode dar jeito para treino, uma prova de avaliação externa, para quando for a altura das provas da frição, há aqui um exemplo. E também uma grelha de autoavaliação, mais do que uma grelha de autoavaliação dos alunos, que é muito importante para eles tomarem consciência das suas próprias aprendizagens. Temos ainda as fichas de trabalho e propostas de atividades para o trabalho autónomo, como disse, na sequência da nossa experiência do trabalho de ensino à distância, não só o ano passado, como este ano também já aconteceu. E, portanto, temos também modelos de apoio aos exercícios e atividades propostas no manual. Por vezes é preciso, por exemplo, a construção dos óculos para se verem os anáglifos, os óculos que têm as lentes de duas cores diferentes. Pois bem, nós temos alguns modelos disponíveis já, não só no manual, mas como não cabiam todos no manual, neste caderno têm mais. E tem as fichas das técnicas base que o Rui falou há pouco,
do segundo capítulo também estão disponíveis no caderno. Vamos então ver exemplos de planificações. Por exemplo, temos aqui esta planificação do 7º ano. Muito bem, temos a coluna em que é explorado, o enunciado do exercício aparece. Neste caso, temos a elaboração de uma composição livre e criativa, recorrendo apenas ao ponto como único elemento do alfabeto visual. Estamos no 7º ano e, portanto, estamos a pedir ainda um trabalho relativamente simples em que eles têm a consciência do alfabeto visual e, neste caso, do único elemento. Depois temos a coluna dos recursos, a coluna dos conteúdos a considerar, que é muito importante porque, por vezes, as aprendizagens essenciais envolvidas não têm os conteúdos muito discriminados. Claro que depois temos as atividades, as aprendizagens essenciais, como é lógico, têm que estar sempre enunciadas, mas também colocamos a coluna dedicada às competências do perfil do aluno que estão em desenvolvimento. E agora vamos ver, como é para 7º ano, os resultados dos trabalhos que surgiram, portanto, realizados pelos nossos alunos, com base no exercício que era a utilização do ponto como único elemento do alfabeto visual e, portanto, a construção de imagens com o ponto, seja o ponto concentrado, o ponto disperso, o ponto grande, o ponto pequeno, o ponto em linha, etc. E, portanto, eles foram criando, perceberam que aplicando um único elemento do alfabeto visual, eles conseguem construir imagens mais complexas e com significado. Agora, vamos ver um exemplo de 8º ano. Neste caso, o 8º ano já vai exigir um bocadinho mais dos alunos e, portanto, neste caso, é a elaboração de uma composição visual inspirada numa imagem dada. Continuamos a ter a coluna do enunciado do exercício, temos os recursos, os conteúdos a considerar, é igual, portanto, em termos de estrutura, é igual à do 7º ano. Temos então aqui os exemplos dos trabalhos realizados em que eles já recorrem, portanto, a texturas e a outros elementos do alfabeto visual e constroem imagens mais complexas. E, finalmente, a planificação de uma atividade. Reparem que as colunas são idênticas, temos a descrição da atividade, os recursos, os conteúdos, as aprendizagens e as competências do PA, mas reparem em cima, na primeira, portanto, na primeira parte, tem já articulação com outras disciplinas, porque isto já é uma atividade, a atividade é mais complexa e pode perfeitamente ter a articulação com outra disciplina, não sendo ainda um projeto. Ou uma visita de estudo complementar. Portanto, a planificação da atividade já permite outro tipo de descrições que a do exercício não suscita. Cá estão exemplos de uma atividade já mais complexa, em que os alunos aprenderam algumas construções geométricas e depois tiveram que criar uma composição livre e criativa, aplicando todas as construções geométricas que tinham aprendido até aí. E, portanto, estas composições são um bocadinho mais, levam mais tempo, mas eles gostam muito porque são muito criativas, eles fazem exercícios, desenhos todos muito diferentes uns dos outros, mas são um pouco trabalhosas porque eles têm que fazer as construções geométricas com rigor. E agora o Rui vai explicar a ideia que teve, muito interessante, de ter em consideração todos os alunos. E isto para quê? Para irmos ao encontro da educação inclusiva, que é tão importante nos dias de hoje e que o currículo assim o obriga, e bem, e, portanto, construiu exercícios, portanto, técnicas de exercícios específicos. Ora, explica, Rui. De técnicas base e, além de fazê-las para as diversas técnicas que são abordadas no manual, tivemos o cuidado de também realizar
a mesma ficha tanto para alunos destros como para alunos esquerdinos. Não sendo nada de especial, permite-nos que cada um desse tipo de alunos possa executar a técnica base lendo as respectivas instruções. Este é o exemplo de uma folha para esquerdinos, em que as instruções estão do lado direito, permitindo ao aluno a execução da técnica e lendo as instruções que as acompanham. Eu sou esquerdina, já agora, e por acaso acho muito interessante e muitíssimo útil. E normalmente as pessoas que não são esquerdinas não têm, às vezes não se apercebem, e isto é muito, muito interessante. E hoje em dia há muitos alunos esquerdinos também. Ora bem, vamos falar então agora das fichas de trabalho autónomo. Estas são as atividades criadas que foram aplicadas por nós durante o confinamento do ano passado e também deste ano e que, portanto, foram concebidas especificamente para trabalho à distância, através de ensino à distância. Tem então, é um enunciado mais completo. Tem a parte do, portanto, o tempo, o início e o fim do trabalho, quando é que têm que entregar, tem os recursos que eles podem pesquisar na internet que são úteis para o desenvolvimento deste trabalho, e tem os objetivos do trabalho, e depois tem o enunciado passo a passo para eles conseguirem desenvolver absolutamente sozinhos. E tem, finalmente, imagens de referência que vão procurar inspirar os alunos no desenvolvimento do seu trabalho. Finalmente, não nos podemos esquecer da aula digital que acompanha todo o nosso projeto. Funciona tanto online como offline, possibilitando ainda o download de determinadas partes. E eu aconselho-vos a pesquisarem, portanto, a entrarem na versão de demonstração, onde vai ser possível vocês, enfim, perderem-se um bocadinho ali nos recursos que já são, neste momento, são oferecidos. Ora bem, então vamos agora entrar aqui na aula digital e vamos ver os recursos que temos nesta versão de demonstração. Por exemplo, no caso do alfabeto visual, temos uma apresentação sobre o círculo cromático. No caso dos materiais e técnicas, temos um documento e alguns dos vídeos das técnicas base, bem como um vídeo da técnica de colagem. Já vamos consultar. Em termos da comunicação visual, temos aqui um CAUT, portanto, um primeiro CAUT sobre a comunicação visual para poder ser utilizado em sala de aula. E temos também 4 testes relativos aos conteúdos da comunicação visual. Nos sistemas de representação temos 2 animações, a animação do óvulo. No caso da criação artística temos 2 apresentações sobre a história da arte. E por fim, no capítulo de design, temos uma apresentação da metodologia projetual. Então vamos lá ali, na versão final, as pessoas terão acesso a muito mais recursos. Temos então o nosso caderno, o nosso manual, o que é que ele, em síntese, o que é que ele propõe? É uma enciclopédia visual. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um manual graficamente apelativo, com texto didático sucinto e imagens cuidadosamente selecionadas e de grande dimensão para cativar os alunos. Temos grande quantidade e variedade de exercícios, atividades e projetos organizadas por ano, facilitando a implementação das aprendizagens essenciais. E, lá está, como eu disse há pouco, temos vídeos de técnicas base, que foi um recurso absolutamente criado de novo para este projeto, e este, digamos, é um dos nossos, enfim, como é que eu hei de dizer? Motivos de orgulho. Motivos de orgulho, exatamente, porque foi fruto do nosso trabalho, da nossa experiência, daquilo que nós achamos que era interessante e importante nesta altura para dar aos alunos, foi a criação das técnicas base e, portanto, e os vídeos de apoio e as fichas de técnicas base. Eu acho que foi um bom presente que nós conseguimos fazer para os colegas. E recursos digitais certificados, como diz, complementa o manual, facilitando, enriquecendo e
criando um processo de ensino-aprendizagem muito mais fluido. E pronto, e temos o caderno de apoio ao professor, que está bastante completo e, sinceramente, apetitoso, porque tem muitas cores, graficamente está muito bem e realmente tem muito material que os professores, que nós, professores, precisamos de usar diariamente. E não se esqueçam, com o tal compromisso de enviarmos novas propostas de projetos para os colegas que trabalhem com o nosso manual. Exatamente. E pronto, agradecemos imenso a vossa atenção, espero que tenham gostado, e ficamos à espera de nos encontrar noutro contexto. Ficamos disponíveis, queremos dizer isso, que ficamos disponíveis para que os colegas que queiram perguntar, tirar alguma dúvida, fazer perguntar algum esclarecimento extra, estamos absolutamente disponíveis. Vocês contactam com a editora e com certeza que eles chegarão, organizarão um encontro online, por exemplo, etc. E não queríamos acabar sem deixar uma palavra de aconchego ao terceiro autor, que sem ele não teria sido possível a elaboração deste conjunto de materiais. Exatamente, o nosso Francisco Carlos Rodrigues. Então, muito obrigada mais uma vez, boa tarde. E obrigado.